Olá, meninos. Olá, boa tarde, boa noite, ou bom dia, não sei qual horário que vocês estão aí inserindo. Mas hoje a gente vai trabalhar a nossa segunda aula de biologia do nono ano, tá certo? Próximas aulas nossas talvez já serão online, ok? Mas por enquanto a gente está fazendo essas gravações. Hoje a gente vai trabalhar sobre os nossos cientistas, né, do trabalho sobre a evolução. Nós temos dois cientistas que foram eles o divisor de água de tudo isso, né, de como a gente entende a evolução e tudo mais. E dentro desses dois cientistas nós vamos trabalhar eles dois hoje, tá certo? Falar um pouquinho sobre eles dois. Vocês vão acompanhar do livro de vocês, ok? Livro de nono ano. Esses livros vocês vão participar da página 72 e 73 e 74, páginas 72, 73 e 74 do livro de ciências, né, de biologia de vocês, do nono ano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre os cientistas, né, do século aí que trabalharam mais sobre a evolução. O primeiro dele, né, nós temos aí, indo para o slide, nós vamos ter o Jean-Baptiste Pierre d'Antoine Monnet, né, com certeza francês, o Cavaleiro de Lamarck, conhecido mais principalmente como Lamarck, né? Então Jean-Baptiste Lamarck, mas a gente conhece ele mais basicamente como Lamarck, que foi cientista francês, cujas ideias favoreceram a inspiração de novos pensamentos dentro do estudo da evolução. Ele publicou o livro Philosophie zoologique, onde defende ideias como a lei do uso e do desuso e a lei de herança dos caracteres adquiridos. Esta lei, né, ela foi derrubada posteriormente por Charles Darwin, né, que é o próximo que a gente vai estudar um pouquinho, sobre a lei do uso e do desuso e sobre a lei da herança dos caracteres adquiridos. A lei do uso e do desuso, né, realmente permaneceu. Porém, a lei da herança dos caracteres adquiridos, ela foi derrubada por Charles Darwin, né, e aceita até hoje essa derrubada dessa ideia, dessa teoria dele, né. Passando para o próximo slide, vamos ver um pouquinho sobre essa lei, a lei do uso e do desuso e a lei da herança dos caracteres adquiridos, certo? Aí no slide vocês estão vendo a lei do uso e do desuso. Segundo Lamarck, né, os seres vivos eles tinham a capacidade de desenvolver seus órgãos de acordo com suas necessidades. Para eles, as girafas tinham pescoço grande devido à sua busca por alimentos na copa das árvores altas, certo? A outra teoria que ele defendia era a lei da herança dos caracteres adquiridos. Ele defendia que uma característica adquirida durante sua vida eram transmitidas, né, para os seus descendentes. Para ele, se uma pessoa cortasse o rabo de um rato, todos os filhotes daquele rato nasceriam sem rabo. Inclusive, esta lei ela foi derrubada por Darwin, né, porque não tinha base um filhote de rato nascer sem rabo porque o pai não tinha. Isso não era dentro da genética, dentro da evolução, isso não cabia. E essa lei, durante muitos anos, ela foi debatida até que ela foi extinta. Porém, a outra teoria dele, que é a lei do uso e do desuso, ela continua sendo mantida até hoje, ok? Passando para o próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre Charles Robert Darwin. Ele é conhecido como o pai da teoria da evolução das espécies, né? Previu as dinâmicas genéticas e consolidou a biologia moderna. Ele foi convidado, né, para uma grande expedição a bordo do Beagle. O Beagle foi um navio de expedição, né, inglesa que percorreu durante 5 anos quase o planeta todo. Inclusive passou aqui na nossa amada América do Sul, onde ele encontrou as Ilhas Galápagos. Depois a gente fala só um pouquinho sobre isso. Na qual ele amadureceu sua teoria, que foi a origem das espécies e a seleção natural. Nessa teoria ele defendia que as formas de vida evoluem lenta e gradativamente ao longo do tempo e sob a ação da seleção natural que se dará a sobrevivência dos mais aptos, né? Voltando aqui para mim, como é que foi assim, falando dessas teorias, a teoria de Lamarck e a teoria de Darwin. A lei do uso e do desuso, né? Lamarck dizia que as girafas elas tinham os pescoços grandes porque elas utilizavam muito esse pescoço e ele tendia a crescer, né?
questão do atrofiamento e do uso excessivo. Isso hoje basicamente a gente vê isso, né? Quando você vai para academia, que você malha muito, os seus braços eles crescem, eles mudam de tamanho, seu corpo muda de tamanho. Isso aí é a lei do uso, né? De tanto você usar, ela se modifica. Essa teoria de Darwin, ela é perfeita, ela é correta. Também a lei da teoria do desuso. O que é o desuso? Quando você deixa de praticar exercícios, quando você deixa de usar um certo membro, ele tende a atrofiar, certo? Isso evolutivamente é super aceito, né? Quem diga que antigamente as cobras elas tinham pernas, só que por elas terem o corpo muito maleável, elas não utilizavam as pernas, e com o tempo, né, o fato deles não usarem esses membros, elas foram atrofiando e desaparecendo, e hoje as cobras não têm perna, tá certo? Mas outra teoria dele é a teoria das heranças dos caracteres adquiridos, que foi uma teoria que foi derrubada por Darwin, né? E de certa forma corretamente, porque assim, ele dizia que se por acaso hoje, né, você tivesse a mão cortada, os seus filhos iam nascer todos com a mão cortada, né? De acordo com Lamarck, isso funcionava desse jeito. Ele dizia que as girafas pequenas nasciam com o pescoço pequeno porque todas as mães tinham o pescoço pequeno. Mas só que ele não amadureceu essa teoria, né? Ele dizia que elas tinham pequena porque elas não usavam o pescoço, por isso que as outras girafas nasciam com o pescoço pequeno, e não é verdade, né? Não é porque o membro da gente foi cortado do nosso corpo que os nossos descendentes vão nascer do mesmo sem os membros, não, isso não existe. Já Darwin, né, ele defendeu a teoria da seleção natural, que ele, durante toda a viagem aí com o Beagle, durante todos esses 5 anos que eles fizeram essa expedição, né, esse navio expedicionário inglês, ele foi convidado para catalogar toda a natureza, espécies de animais, insetos, aves, e aí vai, né, por todos esses 5 anos que eles viajaram no Beagle. E a expedição foi muito longa e durante muito tempo ele catalogou milhares e milhares de espécies. Inclusive ele visitou nas Ilhas Galápagos, que eu acho que é no Equador, se eu não me engano é no Equador, né, que é onde tem aquelas tartarugas gigantes, não é certo? E é onde tem uns tipos de lagarto que é exclusivamente de lá, não tem em nenhum canto do mundo. E ele, durante essa expedição, ele foi formando a teoria dele em relação à evolução. E foi nessa viagem que ele defendeu a seleção natural das espécies, né? Isso na qual ele amadureceu, né? Que ele defendia a forma de vida evoluir lenta e gradativamente, né? Que tinha todo um processo, né? Que todas as espécies passaram por um longo processo evolutivo de perca e de ganho, né? E que foram mudando ao longo do tempo. À medida que a Terra foi evoluindo, essas espécies também foram evoluindo, outras foram se modificando e outras foram morrendo. E aí foi que ele falou sobre a seleção natural, certo? Quem sobrevive não são os fortes, quem sobrevive são aqueles que mais se adaptam às novas mudanças do clima, mudança de temperatura, mudança de ambiente, né? A espécie que sobrevive a tudo isso, ela é como se ela fosse selecionada, certo? Mas uma pessoa um animal mais forte vai sobreviver em relação a essa mudança de tempo. Nem sempre é assim. Quem sobrevive à evolução de todos os tempos, ao passar do tempo, são aquelas espécies que mais se adaptaram inteligentemente. Não é a força que faz você se adaptar, sobreviver. O que faz você sobreviver às vezes até a sua inteligência e a sua maneira de se adaptar. Isso está muito inserida hoje no nosso momento, esse nosso momento de pandemia, né? Está sobrevivendo quem tem mais habilidade de se adaptar a esse momento. Assim a gente leva também para a parte da evolução. Se adapta, sobrevive quem se adapta. Não são os fortes, e sim os mais inteligentes. Na aula de vocês estão vendo aí na próxima slide, né? Que vocês têm 3 questões para resolver no livro de vocês. O que é seleção artificial, que é muito comentado hoje em dia, o que é seleção natural, e explicar um pouquinho sobre a lei do uso e do desuso de Lamarck, não é isso? Fora isso, vocês têm as aulas aí da página 75, certo? 75 do livro de vocês de ciências, vocês vão responder essa questão. 75 e 76 são 2 páginas.
Fora essas duas páginas, vocês vão também resolver essas questões que estão no slide, tá bom? Até a próxima aula, talvez a gente já vá entrar online ou não, mas por enquanto estaremos por aqui. Tchau!